Tão grande é o nosso Deus mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Como foi a sua passagem de ano? Foi tudo bem? Amém, queridos? Foi bem? Glória a Deus. Glorificou o nome do Senhor na passagem de ano. Isso é bom. Orarmos, começarmos com o pé direito. Por favor, isso é superstição. Não, eu coloquei uma ferradura atrás da porta, um pezinho de coelho. No meu carro agora tem um negocinho pendurado. Isso não serve para nada. Orar já é o suficiente para que Deus possa fazer a sua vontade em nossas vidas. As crianças vão lá com a tia Tati, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E enquanto as crianças estão indo, deixa eu te falar uma coisa. Nós na quinta-feira, nós não teremos celebração, mas nós teremos aqui na igreja uma reunião com toda a liderança da igreja. Todos, toda a liderança. Ah, pastor, eu não sou líder de nada, eu só toco na igreja. É para você vir. Ah, eu não sou líder de nada, eu tomo conta lá fora dos carros, como hoje está o Luiz. É para vir. Todos os irmãos que trabalham direta ou indiretamente na igreja, eu gostaria que você viesse. Quem dança, quem canta, quem bate palma, quem assovia, quem dá aula para as crianças, na reunião quinta-feira. É a primeira reunião do ano, uma reunião que nós vamos realinhar algumas coisas, alguns pontos importantes, que nós vamos abrir nossos corações daquilo que nós estamos sonhando. E eu gostaria que todos os irmãos que trabalham em ministérios, direto ou indiretamente, que estão na frente, que estão nos bastidores, na quinta-feira estivesse nessa reunião. Eu estarei mandando um aviso, mas desde já você já fica atento. Aí, a partir de domingo, nós iniciaremos a nossa escola bíblica dominical, não é isso? Domingo iniciaremos. Por favor, quem está no telão, não pode colocar o vídeo do Bruno rapidinho? Está sem? Cabo para o áudio. Fez tanto cabo. Teve que tirar. Você recebeu o vídeo do Bruno, viu? Recebeu um vídeo que o Bruno está com o cabelo assim todo arrepiado? Vamos lá. A nossa escola dominical, nós estamos reformulando. Não só a escola dominical, mas todos os ministérios de educação da igreja. Nós estamos assim extremamente alegres, porque durante alguns anos atrás, o desafio em que Deus tinha colocado nos nossos corações é que nós fôssemos. Eu pensei que ele fosse desligar, rapaz. Está torcendo contra, né? Que nós fôssemos uma igreja discipuladora. E ser uma igreja discipuladora é um grande desafio. E nós pensamos em vários meios, tivemos algumas ideias, Bruno trouxe algumas coisas, mas não prosperou. E no decorrer da caminhada da igreja, nós começamos a entender que uma igreja discipuladora, ela não é presa somente a um tipo de trabalho. Tudo que se fala em discipulado, se fala em tratamento, em cuidado, em vida, em trazer ao seu coração, ao meu coração, a realidade na luz da Bíblia. E isso é importante. Isso traz maturidade, isso nos traz crescimento, isso nos traz amadurecimento. E nós temos vários trabalhos dentro da igreja em que tem facilitado o ministério discipulado. Então vamos lá, nós temos o GCN. Esse ano o GCN vai começar firme e forte. Na próxima semana, que nós temos aí 3, mas vai começar agora o 4º, o GCN, grupo de crescimento nele. O que acontece lá? Momento que você ouve, aprende da palavra, está junto com outras pessoas, discipulando e sendo discipulado. Nós temos as séries de mensagens. O que são as séries de mensagens? Nós pegamos um tema, destrinchamos em 4 ou 5 reuniões e falamos desse tema com mais propriedade. Amor. Falamos durante 4 reuniões, durante 4 mensagens sobre amor. Você tem um conteúdo melhor sobre os temas em que são tratados. A GCN, a série de mensagem, a escola dominical.
nós estamos reformulando a escola dominical. Agora vai ser com temas. Então teremos 3 temas. Não será dividido, algumas classes não serão divididas mais por idade, mas você estará rodando nos temas, aonde você vai aprender sobre cada tema que estará sendo ministrado. Serão 3 temas, nós mandamos para vocês. Eu espero que vocês preencham, ponham lá no link o que você deseja começar estudando. E aí a escola dominical vai trazer com profundidade, clareza e simplicidade, se combina uma coisa com a outra, cada tema, para que você esteja aprendendo. Outra coisa que nós estaremos fazendo esse ano nós teremos maturidade espiritual. Todos os batizados, membros da igreja, líderes da igreja, precisam fazer esse curso. É um curso online de aproximadamente 9 ou 10 matérias, aonde será disponibilizado para todos os membros da igreja. Pastor, eu não sou membro dessa igreja, eu sou membro lá da igreja quadrangular, eu posso fazer? Não. Somente membros batizados da comunidade, atuantes na comunidade, toda liderança tem que fazer maturidade espiritual. O que é esse curso? É um curso online, que aí você, antes de deitar, você pega lá, põe numa aula, e você assiste uma aula. São 4 ou 5 aulas de cada matéria, aulas de 40 minutos. Você assiste, no final, um relatório, e assim que você terminar, vamos disponibilizar a segunda aula, e assim sucessivamente, terceira aula. Isso vai trazer conteúdo aos nossos corações. Quando a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento, a comunidade e nós não seremos responsáveis por isso, porque nós estamos disponibilizando conhecimento à igreja. Se o ano é um ano de avançar, nós precisamos entender que a palavra nos faz avançar. Amém, irmãos? Que a palavra nos faz avançar. A palavra nos dá sustento suficiente. Então, nós vamos começar no domingo com a escola dominical. Então, você, querido, que não gosta de vir à escola dominical, não é porque não acorda cedo, que eu tenho certeza que 9h30 da manhã você já está acordado. Eu tenho certeza disso. Mas porque não sai de casa para vir. E não vem. Não tem motivo, é só vir, cara. Só vir e aprender. São três matérias que serão dadas, e você escolhe uma das classes e vai estudar. Acabou, você passa para a classe 2, acabou, você passa para a classe 3, e você fecha o bloco das 3 matérias que nós estamos disponibilizando, que você, igreja, escolheu. O interessante é que essas matérias, foi feita umas pesquisas no meio do ano, mais ou menos, aonde a igreja escolheu essas matérias, esses blocos de matérias, para serem trazidas no nosso meio. Então, domingo que vem, às 9h30 da manhã, começa na escola bíblica, você venha e aprenda da palavra de Deus. Temos muita coisa para acontecer em 2025, precisamos muito das vossas orações, precisamos muito do seu envolvimento, porque eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Você crê nisso? Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, então, no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Esse versículo já era para estar meio que decorado, porque é o versículo em que foi pautada o tema do ano. Ano de avançar. 2025, ano de avançar. E nós vamos ler. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o versículo na qual esse ano, o ano de avançar, está batendo em nossos corações. Quando eu estava hoje, eu já falei, pensando naquilo que nós vamos meditar, eu estava pensando sobre avançar. O que fazer, como avançar, no que avançar.
E quando eu não sei você, mas quando eu penso avançar, eu falo, Senhor, bate uma certa preguiça. Falo, tá tão bom, tá tão gostosinho, tá tão aconchegante, para que vai mexer com o que já está acontecendo? Por que eu vou avançar se a situação que eu estou vivendo está favorável? Por que eu vou me envolver num estudo, numa faculdade, para poder mexer em alguma coisa, se eu estou vivendo? Por que eu vou mexer em alguma coisa na minha vida? Por que eu vou fazer propósitos de leitura, de oração, se do jeito que eu estou vivendo, eu tenho a certeza que a minha casa celestial está reservada? Avançar, às vezes, nos dá a sensação de cansaço, porque é fazer alguma coisa nova. Avançar é fazer alguma coisa que ainda não foi feito. É chegar em algum lugar que ainda não chegamos. Porque quando chegarmos, temos que fazer o quê, igreja? Continuar avançando. Porque chegar no lugar proposto e parar é estagnação. Então, estagnação e avançar é uma linha muito estreita. Porque eu cheguei, legal, avancei. Mas e agora, o que eu faço? Continua avançando, continua indo para frente, continua buscando, continua rompendo. Parar não é opção, parar não é critério para nossas vidas. Nós precisamos entender que avançar é estar em constante movimento. Avançar é estar em constante ação. E estar em constante movimento requer determinação, requer coragem, requer esforço, requer vigor, requer pensamento alinhado, requer coração envolvido, requer objetivo traçado. Para avançar, requer algumas coisas de mim e de você que nós precisamos ter. Não é somente eu vir à igreja, eu me assentar e falar, eu estou avançando. Para onde? Não sei. Eu estou avançando. Para onde? Pastor, o objetivo central da vida do crente não é céu? Eu vou te responder, Então eu estou avançando para o céu, já está tudo certo, e eu vou subir, está tudo certo. Eu não preciso ser envolvido por esses temas, por essas coisas, porque esse objetivo é céu, eu já estou lendo, eu já estou buscando, eu já desvio do mal e tá bom. Um dos maiores problemas exatamente é esse, porque achamos que está tão confortável e que na vida cristã o parar não faz você parar, mas faz você regredir, estagnar. E quando você para e começa a estagnar, começa a cheirar mal, e começa a não dar bom testemunho, e começa a enxergar aquilo que não deveria enxergar, e falar o que não deveria falar, e ouvir o que não deveria ouvir. Uma das coisas que o diabo, por muitas vezes, pega nossas vidas, é exatamente isso. O estar no meio, sem envolvimento, faz com que a gente enxergue o que não deveria nem enxergar. Ouvir o que não deveria ouvir e falar o que não deveria ser falado. E por ouvir, falar e pensar, você começa a desanimar o teu coração. E quando eu estava pensando um pouco sobre isso, sobre essa questão do novo, do desafio, me veio na cabeça uma história de um homem que estava extremamente envolvido com Jesus Cristo, e no decorrer da sua história, ele foi impactado por um erro. E nesse erro, ele caiu em desânimo. E o seu desânimo quase fez ruir os propósitos dos céus. Olha que coisa. E quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei, Jesus, a linha, então, de você romper, avançar, e de você ruir, começa a ser pequena. Porque uma falha, uma não resposta, um não querer, um não agrado, faz com que nós possamos abrir mão daquilo que muito mais Deus tem para fazer em nossas vidas.
No livro de João, no capítulo 21, você vai se deparar com a história de Pedro. Pedro, um homem que caminhava com Jesus Cristo, e você sabe muito bem a história, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da unção do Senhor, caminhando lado a lado com Jesus Cristo, vendo tudo o que acontecia, mas Pedro, em determinado momento dessa trajetória, ele nega Jesus 3 vezes. Lembra da morte? Quando ele nega Jesus Cristo, ele estava ali firme andando com o Senhor. Senhor, olha, eu estou contigo, e ai de quem mexer com o Senhor, porque se mexer, eu vou lá, soldado mau que sabe o que aconteceu, perde a orelha. Jesus vai lá, põe a orelha no lugar. Pedro nega Jesus Cristo, e depois Pedro some dos holofotes. Jesus, durante 40 dias, ele reaparece, ele morre, vai aos céus, vem de novo à terra para reacender o coração daqueles que andavam com ele, porque esses homens ficaram desesperançosos, ficaram perdidos sem saber o que fazer. E o capítulo 21 relata essa história desses discípulos que não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, não sabia qual era o caminho a ser tomado, porque aquele na qual se chamava de mestre não estava mais junto com eles. E Jesus aqui volta a ter um encontro com eles, e é interessante que o texto começa, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, versículo 1, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Eles estavam perdidos de um propósito, de um avançar, de um desafio na qual o Senhor deixou para a igreja futura. Eles perdem a visão daquilo que Jesus Cristo tinha colocado. Por quê? Porque aquele que estava na frente morreu. Porque aquele na qual se dizia Senhor morreu. Tudo bem, o corpo não está lá, ele ressuscitou, mas Jesus Cristo morreu, e qual que é o propósito das coisas, de avançar, se não temos mais o Senhor da igreja, se não temos mais o Senhor, o Messias, o Mestre, para caminhar junto com a gente? Nesse texto nós vamos observar alguns pontos na qual Pedro é submetido a um choque de desânimo, a um choque de desentendimento, de frustrações na sua vida por causa da morte de Jesus. Para nós termos um ano de 2025 em avançar, é importantíssimo que o seu coração se alegre. É isso aí, cara. Entendeu? É importante que o seu coração seja desafiado. Você não pode começar o ano 2025 com essa mesma cara de 2024. Morto. Parece que um trator, rolo compressor, passou por cima. E quando chegou em cima, deu aquela tremida. E de repente sai você do outro lado. Não. Se você está disposto a um ano de avançar, querido, em nome de Jesus Cristo, no mínimo que você precisa é realinhar os seus pensamentos e animar o seu coração. Amém, irmãos? É importante. Ou eu creio que essa palavra é uma palavra profética para a minha vida e para a igreja, ou eu vivo a mesma coisa do ano passado. Ou eu creio que avançar é uma palavra focada para mim, para a igreja, ou então eu vivo a mesma coisa. Ou eu creio que avançar, está escrito lá, Alexandre, avançar, ou eu largo e falo, sabendo uma coisa, é um ano de descansar, é um ano para estagnar, é um ano para enraizar, de forma, não vou me mexer, não vou crescer. Mas deixa eu te dizer, quando essa palavra foi colocada no coração da pastora, não foi para que você vivesse as mesmas coisas que você já viveu na sua vida. Foi para que você experimentasse o que você não experimentou. Foi para que você pudesse viver o que nunca viveu.
e você pudesse romper, avançar, alcançar aquilo que Deus tem de planos para a sua vida. Isso é importante, queridos. Isso é extremamente importante. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de condições, não estou falando de não sei como. Eu estou falando que Deus, na sua infinita misericórdia, fará o seu querer e mover sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Como vai acontecer? Não sei. Eu fui buscar o Isaac no hospital e toda vez que eu vou levá-lo ou buscá-lo, eu passo em frente a um ponto comercial. Toda vez, e fico quieto. E essas vezes eu passava, alguma vez eu parei e olhei e falei, Senhor, isso aí dava uma comunidade, hein? Jacareí. Falei, isso aí dava uma comunidade. Não, na boa, bonita, todo de vidro na frente, a nossa cara. Falei, isso dava uma igreja. Fui buscar, quando eu voltei com ele, falei, passei devagarinho, falei, Isaac, está vendo ali? O pai está querendo ver ali para a gente poder montar uma igreja. Aí ele falou, é isso aí, pai. Tem mais sentido. Uma comunidade ali. Avançar. E na hora eu pensei, claro, é fácil, é só ver o caixa da igreja, pegar o dinheiro que está sobrando, dar o calção e pagar fácil o aluguel. Porque tem sobrando. Né? Nunca teve. E se tiver, a gente gasta. Na verdade, o avançar vai além daquilo em que eu e você podemos. Eu passo em frente a alguns pontos e falo para Débora, Débora, aqui dá para ser a casa Caleb. Ela fala, não dá não. Não tem casa de cara. Não tem cara de casa. O que eu falei, cara de cara? Não tem cara de casa. Tá bom. Aí eu passo em frente, tem aqui na esquina uma que está toda em pedaços, sem janela, sem porta, sem nada. Falei, Débora, isso aqui é grande, aqui ó, perto da igreja. Não dá não. Não tem cara de casa. Eu sei o que está no coração dela. Eu só estou vendo se eu consigo mudar o que está no coração dela. Eu sei o que ela está sonhando. Mas nós não temos condições. E hoje eu estava tomando banho e falei, Deus, nós precisamos ainda esse mês fazer o estatuto da casa Caleb. Como vai ser? Se o primeiro passo é esse, tem que ser feito. Não estou falando de condições, não estou falando de empreendimento, de tirar, de aplicação. Não, queridos, eu estou falando de um Deus que, aprovando dos céus, Ele abre as janelas dos céus e derrama as suas mais ricas bênçãos. O que nos frustra, o que nos faz parar, é quando você abre o aplicativo do seu banco e fala, ai, não vai dar. Não vai dar mesmo. É quando você está em casa e o telefone toca e você fala, ai, não vai dar. Ai, não vou conseguir. Ai, vida desgraçada. As coisas não mudam. Faz 10 anos que eu ganho o mesmo valor. Oh, vida miserável. Quando você pensa com essa mente, avançar é impossível. Porque foi desse jeito que Pedro estava. Ele estava se sentindo no coitadismo da vida pela morte de Jesus Cristo. Mas olha o que Deus faz, olha o que Jesus Cristo fez para curar o coração de Pedro. Presta atenção. Primeiro, certifique-se que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Se avançar são atos, certifique-se que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Olha o que o versículo 3 fala. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles, os outros discípulos, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Você lembra de onde Jesus Cristo tirou Pedro? De uma pescaria. Pedro era pescador, provavelmente dono de uma empresa de pesca. Jesus tira Pedro de lá e fala, Pedro, a partir de hoje, você será o quê? Pescador de quê? Homens.
Jesus tira Pedro daquela situação e fala: Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. Jesus morre. Primeira coisa que Pedro faz: vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer o que fazia antes. Jesus tira ele de lá, ele volta a fazer, porque o seu coração aparentemente se frustrou com a morte de Jesus Cristo. Pedro talvez deveria pensar assim: para a pesca eu não volto mais. Você é construtor, você é pedreiro, você é eletricista, você é encanador, você é o que for, mas para pescador eu não vou. Por quê? Porque Jesus me tirou de lá. Se ele me tirou de lá, é porque ele não queria que eu estivesse lá. Não, mas Pedro imediatamente volta para a sua vida, para o seu coitadismo, para os seus afazeres, ou para a segurança daquilo que ele tinha certeza que sabia fazer. Ser pescador de homens para Pedro era algo novo. Mas sem Jesus, o novo ficou difícil. Pedro volta a fazer o que ele tinha habilidade e conhecimento. Bem, antes de você começar esse ano, entenda o que o Senhor quer para a sua vida. Para que o Senhor está te chamando. Para o que Ele está te direcionando. Muitos andam errados porque não têm o direcionamento de Deus na sua vida. Eu não sei, os mais antigos vão saber do que eu estou falando. Lembra quando você tinha que chegar em algum lugar sem GPS? Como que era? Você parava no posto de gasolina, porque na esquina você tinha medo. Estou falando de Rio de Janeiro, né? No Rio você parava na esquina: onde fica a rua tal? A propósito, você tem relógio aí? Passa. Carteira? Passa. Então você parava no posto. Na banca de jornal. Eu vendia consórcio da Sharp. Tinha que parar em toda a banca de jornal e posto de gasolina. Onde é a rua tal? O cara fala: ih, cara, a rua tal... a rua estava aqui, ó. A rua tal... fulano, aquela rua. Ih, mais 4 quadras para frente. A rua está passando aqui, ó. Não ter a direção para onde você vai, perde-se tempo na vida. Hoje tudo ficou fácil. Um pastor me chamou para poder pregar na igreja dele esse mês. Eu falei: manda o endereço. Não sei nem onde é. Mandou o endereço, coloquei. Beleza, dia tal eu estou aí. Tranquilo, porque agora o GPS é uma mãe. Me direciona, me leva, a não ser quando eu estou a fim de brigar com ela. Manda entrar para a esquerda, eu entro para a direita. Manda para frente, eu quero fazer retorno. Principalmente aquele GPS fala que tem voz, né? Entrar tal lugar, entrar tal lugar. Eu entro aonde eu quiser. Eu faço o que eu quiser, eu sou livre. Ainda mete Jesus Cristo, eu sou livre em Jesus Cristo. Não fica me mandando. Aí é muita loucura, né, irmão? Você faz isso também, Rogério? Não, né? Desliga aí. A melhor coisa de você fazer na vida, certifique se você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Jesus tirou Pedro de lá. Aquele lugar não era para Pedro. Ele estava demonstrando a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Jesus tinha chamado Pedro para ser pescador de homem. Quando não estamos fazendo aquilo na qual Deus nos chama, o que vem em nossos corações é um coração de frustração. Quando você lê o texto, você vê que Pedro se frustra, porque ele vai pescar e, mais uma vez, ele não pega nada. Jesus manda ele pegar um peixe com uma moeda na boca. Ele consegue, porque foi sob a palavra de Jesus. Mas quando ele decide ir lá pescar, para poder simplesmente comer, ele não consegue pescar nada. É porque ele é debaixo da palavra de Deus. É debaixo da orientação do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que eu aprendo: conte sempre com as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Esse texto diz o seguinte, capítulo do versículo 4 ao versículo 13, diz assim, ó. Você está aberto aí, você acompanha. 21, João 21,
4 ao 13. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Alguma coisa semelhante que já tinha acontecido com eles. Eles a lançaram e não conseguiram recolher nada. Tal era e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Conte sempre com a misericórdia do Senhor. Pedro estava desamparado, Pedro estava abandonado, Pedro estava cansado, Pedro estava sob uma notícia em que ele não queria estar. As diretrizes na qual tinham sido dadas para eles lançou tudo fora, porque Jesus não estava mais. Mas nesse momento Jesus olha para eles e vê o coração daqueles homens. É interessante quando você começa a entender o texto. Jesus, ele se lança sobre aqueles homens com provisão, com uma atitude paterna, de cuidar, de trazer comida, de providenciar, de amar, de servir, de compaixão. O desejo de resgatar aqueles homens ao plano inicial que foi colocado lá no começo do seu ministério. Jesus sabia que aqueles homens eram os homens especiais e que eles precisavam resgatar a sua visão para retomar o trabalho da igreja que viria. Imagina se Jesus Cristo chega e fala assim: sabe de uma coisa? Pedro não foi suficiente para continuar caminhando comigo. Abandona, deixa ele caminhar para lá, vai. Eu levanto outro. Pedro não é o único, eu levanto outro homem para poder tomar o lugar dele. Pedro foi um homem extraordinário, a palavra diz que a sombra dele curava. Pedro entra no templo e diz: não tem nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Pedro começa o seu ministério de forma tão extraordinária, porque Jesus Cristo não desamparou, não abandonou esse homem no momento da sua dor e do seu sofrimento. Eu e você precisamos sempre entender: conte com a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Há um plano de Deus traçado sobre mim e sobre você, e nós não somos descartáveis. Quem fala que é descartável, isso é coisa do inferno. Um cai, levanta outro e vamos tocar o barco. Cada um que fica para trás é uma perda irreparável, porque somos pessoas importantíssimas dentro do reino de Deus. Eu não estou falando que o reino para, mas alguma pessoa que para, fica uma marca. O reino continua, o reino é do Senhor, a igreja caminha, mas uma pessoa que fica para trás, fica uma marca. Contar com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas é saber que no momento de angústia e dor e sofrimento, em que achamos que nada vai dar certo, chega um Deus paternal, chega um Deus amoroso, chega um Deus em que estende os seus braços e diz: filho, não tema, eu estou com você. Chega um Deus que se relaciona comigo e com você e diz: vamos avançar juntos. Mesmo que Ele não precise, mesmo que Ele seja Senhor, mas o prazer dos céus é saber e ver você e eu rompendo e crescendo. O prazer do céu é ver você e eu avançando cada dia mais. Não há prazer na eternidade
para aquele que ficou para trás. Não há prazer na eternidade para aquele que abriu mão da vida cristã, para aquele que abriu mão dos sonhos de Deus. Mas ele volta atrás e fala: olha, vamos desse Deus de compaixão, de amor, de servir, de cuidar. Ele nos abraça e diz: estou com você, eu te amo, e nós vamos juntos avançar em 2025. Pedro veio com mais notícias. O Senhor o trata, o Senhor mostra para ele que ele é Deus e o direciona a uma igreja próspera e crescente, ao plano dele para a vida de Pedro. Avançar, queridos, não é somente sobre mim, mas é sobre os planos de Deus sobre a minha vida. Avançar não diz respeito somente ao meu status, ao meu financeiro, aos meus bens, mas é aquilo que Deus tem para mim e para você. Os planos dos céus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você quer ver uma coisa? Quanto tempo faz que você era muito usado por Deus e não é mais? Quanto tempo faz que Deus te chamou para alguma coisa? Você ameaçou ir e voltou atrás. Quanto tempo faz que Deus te chamou para um ministério infantil, para um ministério da música, para um ministério, seja ele qual for, de cuidar, de zelar da casa do Senhor, e no decorrer do tempo você diz: cansei. E Jesus nem morreu, hein? Cansei. Ah, não dá mais. Coloquei outro amor no meu lugar. Coloquei outra paixão no meu lugar. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes nós, como pastores, já ouvimos: pastor, eu vou ter que abrir mão de tal coisa, porque agora eu não tenho mais tempo para fazer isso. Eu não tenho mais tempo para fazer tal ministério. Eu não tenho mais tempo para poder estar no ministério da dança. Por quê? Porque agora eu estou muito ocupado. E o ministério da dança ocupa demais o meu tempo. O ministério com a criança ocupa demais o meu tempo. O ministério infantil ocupa demais o meu tempo. Limpar a igreja ocupa demais o meu tempo. Eu não vou mais fazer. E você vai fazer o quê? O que eu preciso fazer. Você sabe que oração é essa, queridos? É aquela oração em que você só olha aqui, ó, no seu próprio umbigo. Só está preocupado com aquilo que está acontecendo em volta de você mesmo. Só está preocupado com aquilo que acontece na sua vida. Avançar é muito mais do que isso, irmão. Pastor, eu não vou porque tem quem faça. Eu não danço porque tem quem dança, eu não limpo porque tem quem limpa, eu não dou aula porque tem quem dê aula, eu não mexo no som porque tem quem mexe, eu não mexo na transmissão, na projeção, em nada porque tem quem mexe, eu estou muito bem do jeito que eu estou, parado. Parado ninguém está bem. Parado ninguém está bem. E isso é terrível. Porque o diabo tem nos roubado de avançarmos, porque nós estamos parados. Você quer ver um exemplo? Como é horrível isso? Vem cá, filho, rapidinho. Vem cá. Você mesmo. Não, seu marido. Vem cá. Não, ele. Poxa. Esse aqui é o Rafael. Tá fininho, né, irmão? Rafael não se mexe, fica assim. Olha que coisa mais estranha quando você vai cumprimentar alguém que está parado. E aí? Isso não é xoxo, irmão? Fala a verdade, não é xoxo? Como que você quer ser recebido? Me recebe. Rafael, tá fininho, irmão, a barriga nem bate mais. Para que isso acontecesse, Rafael teve que o quê?
sair do seu estágio de inércia. Inércia? Para se movimentar de alguma forma para me receber. Porque só isso aqui, ó. Obrigado. Não faz diferença nenhuma. Muitos crentes têm deixado de fazer o que Deus propõe para ser feito, porque estão preocupados consigo mesmo. E estando preocupados consigo, ele não consegue olhar ao seu redor. Por que você não dá mais aula para as crianças? Por que você não se propõe a dar aula para as crianças? Por que você não se propõe a ficar numa recepção da igreja? A colocar um sorriso na boca e ficar ali, ó. Por que você não se propõe, Isaac está falando, a tocar teclado? Por quê? Por que não se propõe a mexer numa transmissão, alguma coisa, irmãos? Em nome de Jesus, por que você não se propõe a fazer isso? Sabe por quê? Porque o ato de avançar está inserido somente em algo pessoal e que agrada a mim mesmo. Se não me agradar, eu não quero. Se não for para mim, eu não quero. Se não me alimentar, eu não quero. E em terceiro, Jesus cura todas as feridas do passado. Pedro, um homem que foi totalmente machucado, ferido, atropelado por notícias, e ele foi um dos precursores da morte de Jesus Cristo quando negou Jesus Cristo. Mas os versículos de 15 a 16 diz o seguinte, que depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me amas mais do que este? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E a terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, a resposta de Pedro, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Às vezes, algumas pessoas acham que esses 3 questionamentos de Jesus para Pedro foi só para que Pedro reafirmasse. Não, quando Jesus pergunta para ele durante 3 vezes, a cada palavra de Pedro estava sendo sim um reafirmar, mas uma cura sendo liberada, de enxurrada no seu coração. Uma cura estava sendo liberada no coração de Pedro. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes de tudo. Ele está falando assim, tu sabes, Senhor, lá atrás, quando eu neguei o Senhor, eu neguei por um erro, mas eu continuo te amando, sempre te amei e continuarei te amando. Então, cuida das minhas ovelhas. Jesus capacita esse momento Pedro a seguir adiante, não a parar, não a estagnar. Não. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Quais ovelhas? Aquelas que virão, das igrejas que se abrirão. Cuida da minha igreja, cuida das ovelhas. Jesus, ele cura as feridas do seu e do meu coração. Para avançar é necessário sermos curados. Para avançarmos é necessário sermos libertos. Porque o primeiro questionamento sobre nós em relação a avançar é como? Como? Como que vou avançar? Como que vou crescer se eu não consigo dar um passo? Como vou crescer se eu não consigo tirar R$1 do bolso? Como eu vou crescer se eu não tenho tempo? Como eu vou crescer se as coisas estão difíceis? Como? E o como tem impossibilitado pessoas de crescerem e avançarem na presença do Senhor. O que nós precisamos nessa noite é de uma cura do Senhor sobre as nossas vidas. Deus não usa pessoas desocupadas. Deus não usa pessoas de braços cruzados. Se você está ocupado, preocupado, é nesse momento, é nessa lacuna que ele entra.
São nessas dores que ele entra. É nesse meio que ele entra. Eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando demais. Sim, Senhor, eu te obedeço, eu faço. Sim, Senhor, eu quero. Quando nós propomos, nós conversamos com o Bruno, com a pastora, de gravarmos, não é porque não temos nada para fazer maturidade espiritual, não é porque não temos nada, não, é porque no meio de tanta coisa, nós vamos separar 2 horas para gravar ministérios, textos, conteúdos espirituais para a igreja. Não é porque não tem visita, não é porque não tem um abraço para dar, não é porque não tem um telefonema para se dar, é porque entendemos que o Senhor está preparando um novo tempo, e se Ele está preparando, eu quero estar mergulhado nesse tempo, independente do meu tempo, independente do que estou fazendo. Ele trata as suas emoções, Ele trata as suas dores, Ele trata as suas derrotas, Ele trata as circunstâncias do passado, Ele trata tudo que é impedimento para a sua e para a minha vida. Você não precisa mais viver refém do seu passado. Você não precisa mais viver refém das suas dores. Está doendo, e daí? É só uma dor, nada mais. Vai passar. Eu estou cansado. Vamos dormir. Já passa. Nós não podemos, queridos, vivermos reféns daquilo que se passou. Sabe por que eu não faço? Porque no ano de 1985, um pastor falou de púlpito contra mim. Meu Deus, como eu estou mal. E aí? É isso mesmo. Vai viver refém daquele miserável que se levantou contra você e te jogou para o inferno e você tomou posse. Vai viver refém dessas palavras malditas que foram lançadas. Eu decidi na minha vida que as únicas palavras que têm poder sobre a minha vida são as palavras que emanam do trono da graça de Deus. Quando o trono fala não, é não. Quando o trono fala sim, ninguém pode segurar. Quando o trono fala não, eu nem tento, tá louco? Mas quando o trono fala vai, Alexandre, ninguém também pode segurar. Visto a máscara do cara que não tem vergonha, ia falar sem vergonha, mas não sei como é que as pessoas vão entender isso. Joga a vergonha para o lado, ponho a coragem de ser pidão mesmo, não estou pedindo para mim, e vou, tudo bem, estamos precisando de tal coisa. Pô, pastor, de novo, não estou pedindo para mim, não estou pedindo uma casa para eu poder morar, estou pedindo uma casa para montar o projeto, a Casa Caleb. O aluguel é tanto. Não, também não estou te pedindo aluguel, estou te pedindo de graça. A única coisa que eu tenho pedido ao Senhor, me mostra o dono da casa, para que ele oferte para essa igreja. Me mostra o dono do imóvel, para que a gente possa bater a porta. Senhor, só me mostra quem que é. Assim como o Senhor ensinou a Pedro a tirar a moeda da boca do peixe, me ensina a ir lá na pessoa que pode oferecer e falar com ele, tudo bem, querido? Estou com uma linha, estou com um anzol. Você quer que eu jogue na tua boca ou você vem por bem? Vai doer se prender do lado. Mas eu vou te pedir um negócio. Não estou pedindo para mim. Se é para mim, eu fico todo desajeitado. Mas se eu peço para o reino, tranquilaço. O Senhor, Ele cura todas as nossas feridas. Por que eu estou falando de pedir? Porque para mim, para pedir durante muitos anos, foi um trauma. Para eu chegar aqui para vocês um dia, meu Deus, para chegar aqui para vocês um dia e falar assim, comprei som, comprei iluminação, comprei tudo e não quero nem saber. Vocês lembram dessa reunião? Não quero nem saber, precisamos pagar. Parcelinha, 50, 200, 100 reais, por favor. Quanto tempo faz que a gente não fazia isso? Porque para mim
isso foi libertador. E sabe o que é melhor? Vocês ouviram, corresponderam e temos pago. Mês após meses. Tem um furão, um mês ou outro, mas está tudo certo. Vamos caminhar. E Deus vai nos dar vitórias. A minha pergunta para encerrar essa mensagem é: eu quero saber se você está pronto para avançar. Não está, é direito seu. Mas se você não está pronto para avançar, porque tem coisas que foram lançadas sobre as suas costas, nós queremos orar por você nessa noite. Pastor, o tema do ano é maravilhoso. O tema do ano é empolgante, mas eu não estou pronto. Porque eu não sei nem eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei aonde eu tenho que avançar. Você precisa orar e estar pronta a receber do Senhor aquilo que Ele quer fazer. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero encerrar com essa pergunta. Você está pronto para poder avançar? Se sim, louvado seja o nome do Senhor. Se não, não há problema. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Nós vamos colocar diante de Deus. Se não, nós vamos orar ao Pai nessa noite e declararmos que a sua vida pertence a Ele, que Ele tem diretrizes lindas para você romper e crescer. Para você que não está pronto nessa noite, pronta, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Não estou pronto. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar por você. Coloque a mão no seu peito. Fala, pastor, existem fatores que me impedem. Palavras que foram lançadas. Medos que se apoderaram da minha vida. Não, eu não estou pronto. E eu quero nessa noite declarar em nome de Jesus Cristo que o Senhor cuidará, assim como cuidou de Pedro, assim como levantou Pedro, assim como restaurou o chamado de Pedro. Ele te levantará. Ele te renovará e te mostrará os desafios na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem visto a mão desses irmãos que estão com a mão no seu coração. Sabemos das grandes dificuldades que às vezes temos para avançarmos, porque avançar requer desafio e empenho. Avançar requer propósito, olhar fixo. Avançar requer cura. Requer um coração trabalhado pelo Senhor. E nessa noite o que eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, sobre a vida desses irmãos, é que o Teu Espírito Santo venha trabalhar com cada um. É que o Teu Espírito Santo venha fazer a obra acontecer. Pai, que no final de 2025, lá no dia de dezembro, nós possamos testemunhar e dizermos verdadeiramente: eu avancei em tal área, eu avancei financeiramente, eu avancei espiritualmente, eu avancei ministerialmente, eu avancei como homem, como marido, como pai, eu avancei, eu fui melhor, eu deixei o Teu Espírito tratar o meu coração, eu fui tratado, eu fui curado, eu fui liberto, para a glória do Teu nome. Pai, eu quero pedir a Deus,
que os teus propósitos se cumpram em nossas vidas e que sejamos renovados pela presença do Senhor. Não deixe, ó Deus, que ninguém fique para trás. Não deixe, ó Deus, que ninguém fique pelo caminho, mas que sejamos na totalidade renovados pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.